Olá, aqui é Osmir Costa da Cliente SA, prestigiando TV Relacionamento do Kenji Sakamoto. Você, filha. O quê? Matei assim! Eu vi. Esmigalhou a cabeça da gata. Mas por quê, filha? Por quê? Não sei! Mas fala, por quê, filha? Por quê? Nojo! Por que nojo? Ódio! Ódio de um bicho que te faria mal. Bicho, maninha. Gata nojenta! É um processo mental, estão vendo? Está caríssimo! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. Nós tivemos a oportunidade já de ter entrevistado esse grande ator e diretor, James Holder, e ele de novo nos presenteia aí, né, com mais uma entrevista, agora falando aí de um texto novo e também de uma peça sensacional que será estreada aqui. Muito obrigado. Sempre um prazer revê-lo. Ok, obrigado. E fala um pouquinho agora da tua peça, do texto também, a escolha do elenco, onde vai ser, as datas, tá? Bom, as datas ainda não tenho fechado. Tá, mas ok. acredito que em março a gente estreia Ah, esse ano, Os né? esse ano, Os Sete Gatinhos, do Nelson Rodrigues, que é um texto que eu já encenei como ator, já atuei, já ganhei até prêmio como melhor ator, atuando no texto do Nelson. Tá? Desse mesmo Sete Gatinhos. Não, eu fiz Tá. o Amado Ribeiro do Beijo no Asfalto. Eu ganhei o prêmio de melhor ator fazendo Tá, perfeito. esse personagem. Eu amo o Nelson Rodrigues, né? Eu já na outra entrevista, como Sim. eu falei, eu sou pernambucano como ele. E eu acredito que será no Teatro Ruth Escobar. E no início do mês de março. Eu também tenho um texto muito bom, que é da minha autoria, chamado Comendo Brecht, que é um texto enganjado, de política, político, né? Como o Brecht mesmo é um autor enganjado. E um outro texto, tem mais dois na verdade, que estão ensaiando. Um texto chamado A Valsa número 60 e o Allan Kardec e a Mesa Girantes, que é um texto espírita. Interessante. Ô, Gênesis, tudo isso daí já tudo essa fase de São Paulo, né? Você teve fase, a grande parte do Rio de Janeiro também, né? E tal. Em São Paulo, na outra entrevista você falou assim que você considera aqui um pouco mais livre para atuar em teatro, né? Qual que é a sua percepção assim? Nós tínhamos falado lá que aos 14 anos, quando você leu Nelson Rodrigues, você achou muito estranho, diferente. Ao longo do tempo, você foi revisitando obras dele e você foi assimilando mais o pensamento dele, é isso? É interessante como você fala sobre o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele sempre foi deixado. Poucas pessoas conhecem bem a história do Nelson Rodrigues. Ele foi deixado meio marginalizado, né? Marginalizado, né, por um bom tempo, e eu acho que trouxeram ele, quem trouxe ele de volta foi o Antunes Filho. Certo. Quem disse, não, vocês não entendem muito o Nelson Rodrigues. Eu conheço muitas histórias fantásticas do Nelson Rodrigues. Por exemplo, eu posso citar aqui que o filho do Nelson Rodrigues, o Nelsinho, foi motorista da LN, do Marighella. E quando o Nelsinho estava foi preso lá no Rio de Janeiro, o Nelson, quando ia visitá-lo, saía cheio de bilhetinhos dos outros presos políticos, que isso é uma coisa proibida, para levar para a família. E as pessoas não sabem disso. A opinião dele, como o Nelson falava, é o bispo dos olhos vermelhos, no Dom de Câmara, como é que chama?
madre de saia, de mini saia. Era um momento que ele estava falando de um momento do país, né, que existia de fato, né, dois lados se debatendo, né. Existia todo mundo sabe que existia a guerrilha armada, e existia o combate dos militares contra essa guerrilha, né. E só que o Nelson, as pessoas não conheciam essas histórias do Nelson. Só que o Antunes, como eu falei, não só ele, o Antônio Bujanra, esse pessoal todo começaram a revisitar e eles, não vou usar a palavra ressuscitaram o Nelson. Mas trouxeram à tona de novo. Trouxeram à tona de novo. E aí o Nelson começou a ganhar importância, novamente, a família dele começou vários estados, vários diretores a pedir de novo para fazer encenações dos seus espetáculos. Eu tenho uma história muito interessante que em 1998, eu acho que você deve ter conhecido um diretor chamado Kiko Jaez. Sim, conheci. O Kiko Jaez, eu estava dirigindo um espetáculo do filho da produtora, chamava-se Uma Terra de Cabral, e ela uma vez chegou para mim e falou assim, cara, o que é que eu faço? Ele comprou aquele teatro da praça ali. Ah, interessante. A Praça Roosevelt lá. Não, aquela Praça do Orione. Ok, tá. A Praça do Orione, ali que tem era o Teatro Igreja, depois Sim. Teatro da Praça, Teatro Antônio Bujanra. E aí quando ela comprou o teatro, ela falou, puxa, mas eu queria mudar o nome. Eu falei, Nelson Rodrigues. Ela mudou o nome do teatro para Nelson Rodrigues, inclusive trouxe a Dulce, irmã do Nelson, e o Nelsinho, filho do Nelson, para a inauguração, por ideia minha. E ela chamou o Kiko Jaez, que o Kiko Jaez montou o Anjo Proibido. Certo. É interessante isso. Nesse elenco tinha, por exemplo, o grande ator agora da TV Globo, Rodrigo Lombardi. Sim. Que participou desse espetáculo. Então, o Nelson é fundamental, voltando a falar, por causa disso. Eu também sou muito amigo dos filhos do Plínio Marcos. Eu já montei espetáculos dele, montei o Abajur Lilás e Queirou, uma reportagem maldita. Eu entendo que o Nelson Rodrigues, ele fez o corte e o Plínio escancarou esse corte e deixou sangrar. Certo. Então, quando você vai assistir um Nelson Rodrigues, seja qualquer texto dele, vá lá para você se identificar. É criado uma catarse, porque em algum momento você vai se segurar ali, vai dizer, eu já vi isso na minha vida em algum momento. Então, é essencial. Claro que muitas pessoas não querem entrar em contato consigo mesmo e evita esses tipos de espetáculos, mas eu acho que para nós nos conhecermos como ser humano, é necessário você mergulhar nessa coisa de ego e superego. Que eu acho que o Nelson faz isso com muita maestria. Verdade. Não é? Sem dúvida. Você vê que e depois, quase do fim da vida dele, muitos outros filmes, das adaptações dele viraram até filmes. Teve um problema sobre que muitos diretores transformaram o filme dele em pornô chanchada, porque a pornô chanchada nos anos 70 vendia bem. Certo. Agora eu não gosto, por ironia, o direito que eu tenho do filme Os Sete Gatinhos do Neville, Certo. mas eu gosto do Casamento, eu gosto do Beijo no Asfalto, que é sensacional, com Tarcísio Meira, com Neila Torraca, Cristiano Torlone, a Lídia Brondi, até o Perdoe por Me Traíres também com a própria Vera Fischer também, né? Trabalho de filme, né? Isso. Toda nudez será castigada, por exemplo, é fantástico. Quem puder, está no YouTube, assista. Bonitinha, mais ordinária. Bonitinha, mais ordinária. Para mim, o Célia Santos 2 vezes eu assisti a Lucélia fazendo, e ela fazendo A Falecida. Ok, tá. Sensacional. Para mim, ela é uma das grandes intérpretes do Nelson. E ela tem umas histórias muito interessantes sobre quando ela estava filmando, que ele ficava ligando para ela. O Nelson era uma figuraça, naquele jeito dele,
Certo. E como que foi para você essa preparação aí assim, do Sete Gatinhos agora de novo, né? E a escolha do elenco, como é que você fez? Então, por causa da pandemia, nós íamos estrear esse espetáculo em maio. A pandemia teve que fechar maio de tudo em março 2020. de 2020. 15 de março fechou tudo. Fechou tudo. Aí perdemos até um apoio financeiro que estava pré-agendado, as pessoas iam bancar esse. Os artistas sofreram na pandemia. Nós sofremos bastante. E não imagina, isso foi como se fosse uma cacetada, né, para todos nós. Só que aí, no início do ano passado, quando tudo começou a reabrir, algumas pessoas que ficaram do elenco perguntaram: vamos continuar. Só que durante esse período, e principalmente dessas questões financeiras, foram entrando e saindo pessoas, e esse é um processo do artista que não tem. O artista no Brasil, quando você não tem o fomento, eu acho que as pessoas entendem muito mal quando se fala-se da lei Rouanet, da necessidade do artista para você levantar um espetáculo teatral seu. Isso é fundamental, isso acontece em outros países, esse apoio dos mecenas, e as pessoas entendem muito mal sobre essa necessidade do artista desses momentos para você levantar um espetáculo teatral. Bom seria se depois que nós tivéssemos com esse apoio financeiro, que nós não cobrássemos ingressos. Ok, entendi. Tá bom seria que não cobrássemos ingressos. Por todos os custos. Isso, não, e outra coisa, isso é fundamental e importante, né? Porque o artista é político o tempo inteiro. O que é que a gente poderia fazer com isso? Levar esses espetáculos teatrais para a periferia, fazer como o James Holden, que começou no Rio de Janeiro, no Vidigal, como já contei a história, e que isso daí provavelmente me livrou de um caminho ruim. Perfeito. Se você for lá, não estou falando do artista, só o ator. Certo. Eu acho que o artista plástico mora numa favela. Eu me lembro da história do Basquiat, do Andy Warhol, né? Que o Warhol, ele encontrou o cara na rua, pintando. Então o Basquiat era um morador de rua que virou um grande artista plástico, conhecido no mundo inteiro. Então, existem esses salvamentos, quando você pode levar a arte. A arte é importante na vida das pessoas. Que precisa ter um olhar diferente, Você vê o Teatro Butô. Sim, que lá no Japão, um teatro maravilhoso, né? Sim. Eu pela minha formação, porque eu bebo em várias fontes, né? Você fala Stanislavski, Brecht, Grotowski, qual é a linguagem que você vai, quando tem um espetáculo, um teatro doutor, em alguns momentos na hora da tua encenação você vai bebendo dessas fontes, vai pedindo para o ator fazer isso, fazer aquilo, e fica um belo espetáculo diante do pessoal. Você citou até na outra entrevista o Tennessee Williams. Fantástico, Tennessee Williams, eu adoro. Um bonde chamado Desejo. Sim, perfeito. Tem um filme, né? Maravilhoso, que chama-se Uma Rua Chamada Pecado. Isso. Marlon Brando e a Vivian Leigh. Isso, exato. Então, eu acho que, voltando de novo ao ponto de que se pudéssemos levar nossos trabalhos para a periferia, para que essas pessoas vissem e você pudesse garimpar uma pessoa, porque essa pessoa ia se tornar um notável. Exato. Ele saiu daqui. Nós temos muita coisa do futebol. Você vê, de vez em quando no futebol, alguém dizendo assim: fulano saiu da favela tal. Você vê um Cafu, Jardim Irene. Muito importante. Gênesis, e você já tem o pessoal que vai trabalhar já? Já tem. Já tem, o elenco já está fechado. Está fechado. Que bacana. Então tá bom. Quando você tiver novas peças teatrais, novas coisas, você vem aqui. Venho, com certeza. Eu espero que se vocês quiserem ir lá no dia da... Tá bom, fazer
uma filmagem, Isso, entrevistar uma pessoa do elenco. entrevistar um também, pessoal do elenco, eu acho ótimo. Seria Eu acho legal. ótimo. Eu tenho no meu elenco a Grazi Modena, por exemplo, que é uma excelente atriz, o José Bosco. Perfeito. Tem assim, atores que fazem bastante comerciais. Sim. Até, sempre na inclusive, antes até do espetáculo, se você me passar o contato, eu faço questão de entrevistá-los aqui também. Tá, eu passo depois. Perfeito. Eu passo. Tá ótimo. Você pode deixar seu contato? Meu Instagram, Genis Silva Holder, o meu Facebook, Genis Silva Holder, o meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, para quem quiser assistir a peça, posso ter 94808596. Vão assistir, vale a pena. Perfeito. Gratidão. E sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico ator e diretor Genis Holder, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.